Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai dar início a mais uma aula da nossa aula de artes. Eu quero que todos vocês estejam bem preparados aí. Sou a professora Denise, né? Todos já me conhecem. E aí eu quero que hoje nós iremos trabalhar sobre improvisação de cenas, lá na página do nosso livro 26. Essa página aqui, todos estão vendo? Muito bem. Todo mundo abrindo lá, enquanto eu abro aqui também, vou abrir o livro digital para vocês verem. Todo mundo achou? Muito bem, vamos dar início à nossa aula, tá bom? Do nosso conteúdo, para a gente ver o que a gente vai falar hoje, ok? Sobre qual é o nosso tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é sobre a improvisação de cenas de memória. Como que isso acontece, como que isso vem se desenvolvendo. Há anos, né, no Brasil, houve uma peça de muito sucesso. O nome dessa peça se chama Confissões de Adolescente. Ela foi um texto criado em base de diários de uma atriz, né? Essa atriz se chama Maria Mariana. Em um primeiro momento, ele foi produzido um espetáculo para o teatro, né? Com participação da própria atriz, da própria autora, né, do diário. E depois, né, em razão do grande sucesso que teve a peça, ele foi se transformando em um filme e em uma série de TV baseada nos diários dessa atriz, né? Incluindo outras histórias, e aí acabou virando um filme, né? Que contou o quê? As histórias e vivências de adolescente, dessa fase vocês estão vivenciando agora, saindo da fase criança para entrar na fase adolescente, para posteriormente entrar na fase adulta. Ainda hoje, há vários grupos de teatros formados por adolescentes. Vocês sabem que existe teatro tanto de adulto quanto de jovens, de adolescentes, de crianças também. E aí, nesse teatro de adolescentes, eles apresentam essa peça. Alguns aproveitam para incluir as suas próprias histórias, né? Tanto que Confissões de Adolescente ele deixou de ser somente sobre o diário da Maria Mariana, e acabou sendo um diário de vários adolescentes que compõem as peças teatrais, né? A peça teatral, fazem todo o elenco da peça teatral. O Diário de Mariana também foi transformado em um livro e vendeu milhares de cópias no Brasil. Aqui a gente tem parte do elenco, né? O elenco do espetáculo Confissões de Adolescentes participa de entrevista em um programa de TV e eles apresentam essa parte aí. Quando falamos em memória, é bom a gente lembrar, né? Lembra que eu já comentei com vocês? Que não falamos apenas da memória individual, ou seja, né, uma memória de uma pessoa. Existe algo que chamamos de memória coletiva. Como assim, professora? Por exemplo, se você estuda com seu amiguinho, com a sua amiguinha da época lá de quando vocês eram bebê de creche, vocês vão ter uma memória coletiva. Uma memória de família, de algo que aconteceu na família, que vocês vivenciaram em família. Como assim, professora? Digamos que vocês viajaram em família algum tempo atrás e aí vocês criaram as memórias. Como assim? Digamos que vocês em família ou em grupo ou uma excursão da escola ou da igreja, né? Quem participa de igreja, ou entre amigos, ou brincadeiras no condomínio que vocês possam ter. E aí vocês guardam aquilo ali com o tempo, quando vocês crescem um pouco, vocês se juntam e vão relembrar desses acontecimentos, né? Ou de algo que aconteceu com algumas outras pessoas. Deu para entender como que é essa parte de memória coletiva? É uma memória que muitas pessoas viveram e relembraram. Família ordinária, a imagem que nós temos aqui se chama de uma família ordinária lá da Costa Rica, né, originária da Costa Rica. Eles estão mostrando aos turistas uma peça baseada no próprio cotidiano. Como assim, professora? Quem aqui já visitou, fez aquele passeio turístico nas aldeias de índios que tem aqui em Manaus? Eu ainda não fui, pretendo ir muito em breve. E aí, ali eles contam a história deles, como alguns, por exemplo, os rituais da tucandeira, que em algumas comunidades tem, hoje eu acredito que pouquíssimas comunidades fazem, mas aí o ritual da menina moça, esses rituais, eles são memória coletiva. E aí, quando eles
se reúnem em grupo para fazer uma discussão, para apresentar para outras pessoas, eles fazem o quê? Eles interpretam a própria história deles para contar para aqueles turistas que estão ali visitando eles. Para um grupo de teatro fazer um espetáculo baseado na memória, a maneira principal de pesquisar antes de escrever, primeiro escolhe-se um tema, por exemplo. Vamos escolher uma viagem, né? Ou um momento histórico, por exemplo. Eles vão imaginar a cena, por exemplo, vamos imaginar uma cena sobre a pandemia do Covid. Eu vi uma cena muito legal e muito interessante, é um pouquinho mais antiga. E aí, sobre os artistas, as pessoas estavam num condomínio, até uma entrevista, né? E aí essas pessoas estavam todas ali dentro de casa, trancadas, chateadas. E o que aconteceu? Um artista começou a tocar um instrumento, o outro começou a cantar, e aí isso tudo foi gerando uma descontração para todo o condomínio. Todo mundo foi para a janela, cantou, dançou, e aí eles começaram a ter isso, e hoje em dia eles relembram esse momento, né? É uma memória que nós vamos ter da pandemia, né? Antigamente ninguém usava máscara, né? Hoje em dia ela é um item essencial, por exemplo. Deixa eu pegar aqui uma máscara rapidinho. Antigamente eu achava muito estranho quando tinha aquelas reportagens que apareciam os japoneses e os chineses de máscara, né? Hoje em dia a gente já acha estranho quando a gente anda na rua e encontra uma pessoa sem máscara. E isso então é uma cena da pandemia, né? A gente tem na nossa memória que a máscara é essencial, o álcool também é essencial. Cadê meu álcool? Tá pra ali, eu tenho um álcool aqui. São imagens e cenas que vão ficar guardadas na nossa memória da pandemia. A pandemia acabou? Ainda não. Professora, já vai acabar a pandemia? Não sei, não sabemos dizer. E outra imagem da pandemia que a gente vai guardar são as vacinas, né? As pessoas que tomaram vacinas. Eu já tomei minha vacina. Espero que os pais de vocês todos já tenham tomado, né? Vamos se vacinar, que a vacina sim, vacina é importante para todos nós. Continuando aqui na nossa aulinha. A pandemia causada pelo novo coronavírus, ele afetou o mundo inteiro. Mas cada pessoa, cada família viveu a pandemia de um jeito diferente, né? Quando tivemos a pandemia, quando começou a pandemia, eu fui para casa dos meus pais, né? Então, algumas famílias escolhidas para a pesquisa, podendo ser até mesmo a própria entrevista que relatam o que cada um sentiu, quais foram as tristezas e alegrias, entre outras situações. Assim, as cenas vão sendo criadas na nossa memória, né, muitas vezes, e costumam-se fazer adaptações para a peça ficar bem interessante. A peça que a gente tem aqui ao lado é do autor alemão Hans Werner Grossinger. Ele é conhecido como um tipo de teatro, né, de teatro documentário, que é baseado em fatos. Por exemplo, se a gente pudesse reunir aqui vários pais, várias mães, nós iríamos poder fazer o quê? Uma entrevista, como cada um viveu a pandemia, né? Como iniciou, como foi trabalhar em casa, como foi conviver mais tempo com a família, né? Todos os papais e mamães, eles ficaram em casa, trabalhando de casa. Eu trabalhei de casa com vocês, tô trabalhando ainda de casa, né? Por aqui a gente continua trabalhando de casa. E aí a gente tem vários relatos de como é. Tem dia que a internet funciona, tem dia que a internet não funciona, o cachorro do vizinho late, né? Um carro passa, uma moto barulhenta, buzina. Então, isso são vivências de como a gente trabalha. E esse autor, né, esse escritor de histórias para peças de teatro, ele pensa nisso, né, no cotidiano, no que as pessoas realmente vivem, no que nós realmente estamos vivendo. Vamos aqui no Você é o Artista. Aqui é uma atividade que você vai fazer e ela é mais ou menos assim, ó. Imagine que você vai escrever uma história, uma peça teatral. Vou explicar logo como que vai ser a atividade. Que você queira escrever uma peça e que o personagem principal seja você. Ai, professora, eu vou contar uma história minha? Sim. E ele pede que você escreva as suas principais características. Por exemplo, professora, o meu cabelo é enrolado, eu sou baixinho, sou gordinho, eu tenho um olhão, eu tenho um olhinho, eu tenho uma orelhona, uma orelhinha. São as características que você vai criar do seu personagem, né?
E aí, o que você descreveria? Respondendo as seguintes perguntas. Por exemplo, o seu personagem, você. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de nadar. Ah, eu gosto de pedalar. Que prato você... o que você deveria colocar no prato se eu fizesse uma cena de almoço? Por exemplo, eu estou ali numa cena de no restaurante. Ah, aí chega o garçom. Eu vou pedir um prato, um bife acebolado, um bife de fígado. Você vai escolher o seu almoço. Como você descreveria isso? Como deve ser o ator que você interpreta? Como assim, professora? O que o seu ator faz da vida? O que seu ator vai fazer da vida? Ele vai ser uma pessoa boa, uma pessoa legal? Vai ser um atleta? Vai ser uma pessoa que sobe escala? Que trabalha no circo? Que trabalha no hospital? Você vai escolher que área, que profissão o seu autor vai fazer. E você vai também escrever aqui, se você fosse um adulto, qual seria a sua profissão, tá bom? Essa vai ser a atividade. E aí, no para construir, a outra atividade que vai ficar para você fazer. Ela é bem fácil. Você vai chegar em casa, quem já está em casa, né, tudo bem. E você vai fazer uma entrevista com algum adulto da sua família. Como assim? Você pode pegar o papai, a mamãe, um tio, uma tia, um primo, uma prima, um vizinho. Você vai pegar um adulto, pode ser da sua família ou algum conhecido, algum amigo. E você vai fazer essas perguntas para ele. Em que dia você nasceu? Você prefere dias de chuva, de sol, dias nublados? Aí você vai responder essas perguntas para mim, tá ok? São aqui 11 perguntinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas. E aí vocês vão responder e trazer na próxima aula para mim. Entenderam? Não tem muita dificuldade, é bem facinho. E aí eu aguardo vocês na próxima aula. Vocês vão... quem tiver online vai tirar foto. Professora, mas eu sou do grupo A, eu sou do grupo B. Quem não tiver presencial comigo na escola, posteriormente a gente vai ter um dia de corrigir o livro. E eu vou corrigir esse livro para vocês, tá bom? Muito bem. Agradeço a participação de todos. Quando os alunos online terminarem de fazer, tira foto e envia para o meu WhatsApp, que está lá na Plural, está lá no grupo do WhatsApp também. Ok? Vou ficar aguardando. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!